Boa noite, irmãos, graça e paz. Amém. Como o pastor já adiantou, hoje nós vamos compartilhar um pouco da visão que a nossa igreja tem, né, dessa filosofia de ministério que nós temos a respeito da missão. E antes de compartilhar algumas ações apenas, outras a gente não consegue, porque graças a Deus nossa igreja é uma igreja missional. Nossos irmãos aqui, eu tenho certeza que com o seu vizinho, com o seu parente, você é missionário, não tenho dúvida disso. Então hoje nós vamos poder compartilhar só algumas dessas ações que a nossa igreja exerce. Mas antes eu gostaria de compartilhar com os irmãos alguns versículos, e eu vou ler na versão A Mensagem, uma linguagem bem contemporânea, e tem tudo a ver aqui com o que a gente vai ver e pensar. Amigos, vocês acham que chegarão a algum lugar apenas ouvindo, sem partirem para a prática? Falar sobre fé prova que alguém tem fé? Por exemplo, se você encontra um velho amigo desempregado em situação difícil e vendo suas lutas, você diz: meu amigo, Deus o ajude, seja abençoado, e depois vai embora sem lhe oferecer nada, aonde isso o leva? Não é óbvio que falar de Deus sem atitude coerente não tem o mínimo sentido? Já posso até ouvir um de vocês concordando: parece bom, você toma conta da fé que eu cuido das obras, vamos devagar. Vocês não podem mostrar obras separadas da fé, assim como não posso mostrar minha fé separada das obras. Fé e obras se encaixam como uma luva. Eu os escuto dizer que acreditam no único Deus, mas vocês ficam de braços cruzados como se tivessem feito algo maravilhoso. Ótimo, até os demônios fazem isso. Usem a cabeça. Separar fé e obras é afastar-se da vida, é um caminho de morte. Continuando o texto aqui, pulo alguns versículos, diz o seguinte: outro exemplo é Raabe, a prostituta de Jericó. O que contou no caso dela não foi esconder os espiões de Deus, ajudando-os a escapar? Não foi acreditar aliado a fazer? Quando o corpo é separado do espírito, temos um cadáver. Tentem separar a fé das obras. O resultado será apenas um cadáver. Irmãos, texto forte, né? Está lá em Tiago. A linguagem aqui ela é um pouco diferente, mas está em Tiago. E antes de passar ali algumas imagens, trazer para a igreja, e para quem nos visita também, algumas ações, né, que a nossa igreja exerce no campo missionário, eu queria trazer esse versículo para reflexão mesmo, né? Muitas vezes quem já conhece Cristo, isso é uma coisa que a gente não pode ficar enganado, né? A gente não vai fazer missões ou falar de Cristo porque a gente quer alcançar algo de Deus. É porque Deus transbordou sua graça sobre nós e é impossível você ficar calado sem transmitir isso. É o contrário, eu não faço as coisas querendo que Deus me retribua com algo, mas porque Deus fez muito por nós, aliás, fez tudo por nós, a gente não consegue, não podemos ficar. Então, essa que é a visão. E aí, meus irmãos, o nosso convite hoje, que as imagens que serão mostradas, o comentário que serão feitos em cima das imagens, que isso possa te encorajar a cumprir o ID, a ser um missionário, tá? Seja na sua escola, seja na sua família, seja no seu trabalho, onde quer que você esteja, que você possa ser o sal e a luz daquele ambiente, tá bom? Eu gostaria de começar falando sobre Guiné-Bissau. Para quem não sabe, desde 2013, a nossa igreja, quando eu falo a nossa igreja não existe desde 2013, né? Mas uma grande parte dela, que faz parte do grupo base, nós éramos já pastoreados pelo reverendo Leonardo, e nós começamos esse projeto lá na Guiné-Bissau em 2013. E na época, só contando um pouquinho da história, pode passar a fotinho fazendo favor, que já mostra um pouquinho a história. Na época, conversávamos, eu, o Emerson, o Vinícius, né, o vulgo Barriga, e o pastor Léo com o André Mendes, que é um africano que estava aqui, um guineense. Ele veio para o Brasil para estudar, e a gente fez uma amizade muito forte. E o André, ele faz parte de uma outra igreja, um outro projeto,
mas o André compartilhou conosco sobre a cidade dele, chamada Canchungo. É uma cidadezinha pequena, aproximadamente 10 mil habitantes, com o poderio assim, dos muçulmanos, né, já dominando tudo, muitos feiticeiros também, e pouquíssimas frentes cristãs. Quando eu falo frentes cristãs, eu estou falando de igrejas protestantes e igrejas católicas também, pouquíssimas. Então, o André compartilhou algumas situações conosco. Por exemplo, as escolas dessa região, não só dela, mas toda de Guiné-Bissau, os alunos não possuíam livros didáticos, nem os professores para dar aula. Então, o André falava, na hora de dar aula lá é na raça, riscando no chão. Eles não existe livro lá. Música, tem os instrumentos, principalmente os tribais, mas não é tudo que eles têm acesso, né? Futebol é algo que eles gostam muito. Então, no meio dessa conversa, nós pensamos num projeto chamado Sol da Justiça e partimos para Guiné-Bissau para iniciar esse projeto. A princípio, esse projeto, essas duas fotos ali, de baixo, esse projeto ele começou, aliás, as duas fotos de baixo, mas essa última aqui, ela começou com uma escolinha de futebol, que é essa ali que vocês estão vendo, aquela turma toda. Até hoje, desde 2013, o treinador é o Nelson, é um guineense, um irmão nosso assim, em Cristo, um cara fenomenal, missionário ali na terra dele, né? E até hoje ele está com a escolinha de futebol. Também nós tivemos lá a escolinha de música e a biblioteca que nós começamos. Nós levamos daqui, não lembro, Emerson, se foi 800 ou 1.000 livros. Estou perguntando ao Emerson que nós saímos aqui juntos. E essa quantidade de livros aí, que para nós aqui, talvez você tenha aí na sua casa, era a maior biblioteca, ou segunda maior biblioteca do país. E ali era um polo estudantil. Muitos estudantes de outras regiões passam ali naquela cidade para estudar, né? Então, por isso a ideia da escola de música, da escolinha de futebol e a biblioteca. Mas e aí, Léo, como é que vocês iam pregar o evangelho em cima disso? O que nós fizemos? Haviam duas igrejas ali evangélicas nessa cidade. Uma assembleia dos Estados Unidos e uma outra, se não me engano, é presbiteriana da Inglaterra. Acho que é isso mesmo. E aí, nós fomos até essas igrejas e convidamos 2 jovens de cada igreja. 2 instrumentistas para nos ajudar na escola de música e um professor de matemática e português de escola local. Então, nós convidamos mais o Nelson, que é o diretor, o professor de futebol. E aí, essa turma começou, então, a trabalhar ali conosco, né? E aí, quando os alunos e os professores iam na biblioteca para estudar, ir lá e falar português, tá, gente? Então, por isso que nossos livros aqui deram certinhos. Quando eles iam até lá, os professores que estavam ali, guineenses, eles eram cristãos. E, além de livros didáticos, nós também tínhamos ali livros cristãos, né? Então, o evangelho estava sendo plantado ali no coração daquela turminha, através também da educação. A música, a mesma coisa. Eu estou falando, gente, de filhos de muçulmanos. Eu acho que eu não preciso ficar explicando muito aqui como que é a cultura islâmica, como que eles são, não são todos, né, mas como eles são ferozes, principalmente quando se diz, do outro lado, um cristão, né? E também nós estamos falando de animistas, ou também, um linguajar mais simples, de feiticeiros. O pessoal faz muito macumbaria. É muito pesado isso lá. Então, os filhos desse povo todo aí que iam para escolinha de futebol, para dentro da biblioteca e também lá para aprender música. E todas as músicas ensinadas eram músicas cristãs, né? E era mais uma oportunidade para evangelizar. E aí, à medida que ia sendo discipulado os alunos, os próprios professores levavam esses meninos para as igrejas que já existiam ali local. Porque até então, nós não tínhamos ainda uma congregação. Passado um tempo, nós fechamos uma parceria com a PMT, né? E aí, nós começamos, então, a congregação da Igreja Presbiteriana do Brasil, lá em Canchungo, que é aquela fotinha ali, da esquerda, já são ali, ali é uma turminha de escola dominical. Nós temos hoje lá matriculados mais ou menos 50 crianças. Eu não lembro a quantidade de adultos, mas deve ter em torno de 20 a 30 adultos.
batizados, filhos de feiticeiros, muçulmanos, e estão lá na nossa escolinha dominical. Pode passar e fazer um favor. Essa foto aqui foi um dos primeiros dias que nós chegamos. Esse rapaz alto ali é o André Mendes. E só uma curiosidade ali, tá vendo que eu estou com o braço assim esticado, os meninos pegando no meu braço? Parte daqueles meninos nunca tinham visto uma pessoa branca. E eles estavam esfregando, e eu perguntei para o André, por que eles estão esfregando meu braço? Porque eles achavam que eu estava pintado. Tipo assim, não tem lógica existir alguém dessa cor, não. Como assim? E eles esfregavam meu braço, achando que eu estava pintado. Pode passar fazendo um favor. Ali, ó, tem o Emerson, de palhaço, magrinho, magrinho. Gente, nós perdemos, acho que 10 quilos durante os 30 dias que nós ficamos a primeira vez. Na segunda vez nós não perdemos tanto, não, porque o Jackson estava com a gente, o Amadinho, o reverendo aqui da primeira. E aí, meu irmão, dentro da mala foi bacon, foi doce de leite, mas na primeira vez a gente perdeu. A gente fez evangelismo, né? A gente fazia evangelismo nas ruas. Pode passar fazendo um favor. Então, pessoal, atualmente, essa família aqui, ó, do canto esquerdo, é o pastor Alberto Sá, sua esposa, que é brasileira, seus filhos, né, mistura ali de guineense com do pastor guineense com a esposa brasileira, eles são os pastores da congregação, tá? Então, como eu disse, um projeto começou em 2013, através de um projeto social, hoje ele está firme. Lá em cima é o time de futebol, detalhe, disputam campeonatos nacionais, tá? O nosso time lá já joga contra outras cidades, é um pouco amador ainda, mas já está disputando campeonatos. E, mais uma vez, a salinha da escola dominical, né, as crianças, e embaixo ali, eles tendo as aulinhas ali diferenciadas, como nós estamos tendo aqui agora, do lado de fora. Hoje, o nosso terreno lá ele é muito grande, mas nós só temos um predinho pequeno, que é esse que vocês estão vendo ali. E, brevemente, nós vamos mandar um pouco mais de oferta para levantar mais um prédio, e o nosso desejo é que isso se torne grande, a ponto de a gente conseguir executar tudo aquilo que a gente sonhou ali para aquela região. Pode passar fazendo um favor? Pessoal, para finalizar a questão da Guiné-Bissau, para eu falar bem brevemente sobre outras ações missionárias que a nossa igreja vivencia, eu queria contar aqui uma história bem breve aqui sobre essa situação ali. Bem aqui no cantinho, dá para ver que tem uma pessoa, parece que com um pano na cabeça, né? Aquela é uma muçulmana. Ela, vocês bem sabem que uma mulher muçulmana ela não pode nem ficar tendo muita conversa com um homem, principalmente se for cristão, né? E lá não tem energia elétrica. Parece que agora que eles estão começando a colocar, nessa época era zero. E a gente tinha um gerador que ligava algumas luzes ali dentro do projeto. E eu lembro que um dia anterior, através de um outro grupo de missionários, de médicos, dentistas, psicólogos, nós levamos esse grupo para o projeto e nós tivemos ali um dia inteiro de atendimento médico, psicológico, de dentistas para a comunidade. Nós atendemos gente demais. Essa mulher, no outro dia, chegou à noite, enquanto nós estávamos fazendo um culto, junto com alguns guineenses ali, amigos nossos, na varanda do projeto, isso no meio de um breu, só ali o nosso projeto ali com a luz ligada, o resto tudo breu, tudo escuro. Chegou essa muçulmana à noite. E ela chegou falando assim, olha, eu estou sabendo que vocês têm médico aqui e tal, e eu estou com uma dor no estômago, eu não lembro se é dor de estômago, alguma coisa que ela estava incomodando ela demais, já tinha 3, 4 anos, e ela já tinha ido em vários lugares tentando fazer o tratamento, e não conseguia. Então, eu falei assim, então eu vim aqui porque eu sei que vocês têm médicos, eu queria ser medicado, eu queria que vocês olhassem o que é, que até então não descobriram o que é. E nós tínhamos um farmacêutico, que é o reverendo Amado, né, ele é formado em farmácia, ele bateu o olho ali e falou assim, olha, isso parece uma coisa grave, nós não podemos te medicar, eu não sou médico, eu sou farmacêutico, nós não podemos te medicar. O que nós oferecemos para ela foi uma oração. E ela, tá, né, eu vim atrás de médico, mas é oração? Beleza. E nós oramos, né? Ela foi embora. No outro dia, quando nós estávamos indo para o projeto novo, ali era a casa antiga, né, do projeto, e depois a gente começou a construir o que vocês viram ali, que é a igreja. Quando a gente foi passar para ir para esse projeto, nós passamos em frente à casa dessa mulher. E a mãe dela, que já é uma idosa, ela
começou a gritar, sem nada na cabeça, sem nenhum véu, isso para o muçulmano não pode, e começou a chamar brasileiros, brasileiros, brasileiros. Nós paramos assim, meio assustados, sem saber o que estava acontecendo. Ela falou assim, olha, o Isa, que é Jesus, né, curou minha filha. E nós estamos há anos sofrendo, a casa inteira, porque a gente não consegue dormir, ela geme à noite, e essa noite ela dormiu em paz. Nós hoje cremos no Cristo, nós cremos nesse Cristo que vocês estão pregando aí. Então, assim, isso é uma história que eu achei muito interessante contar, porque isso é missão, né? E não é só na Guiné não, tá, gente? A gente conta, é heróico, é bonito, mas eu tenho certeza que tem um vizinho do seu lado lá precisando de arrancar o véu dele e ele ouvir de Cristo, tá? E a missão é nossa. Pode passar fazendo um favor? Vou acelerar aqui, gente. Outras frentes missionárias que a nossa igreja abraça. Essa história aqui, ela foi bem cirúrgico a nossa ação, mas vale a pena contar. Talvez muitos aqui ainda nem estavam congregando conosco. Aquele pastor em cima de blusa branca, ele e seus 2 filhos, é o pastor Osni. Ele é um pastor presbiteriano, um missionário, e ele só trabalha em campos super perigosos, onde tem bomba, onde o evangelho é perseguido ao extremo, Cisjordânia, Coreia do Norte, Paquistão, só esse naipe. E ele chegou até nós, até a nossa congregação, ele veio, ele pregou, e contou sobre um projeto que ele queria fazer a respeito de um MP3. Está chegando legal aí o... Está não, né? Ok. Está acabando, gente. E ele contou para a gente a respeito de um projeto, de um MP3, que eles queriam enviar, né, jogar mesmo através de aviões ou de balões, para chegar em alguns cantos. Eu não lembro se era no Paquistão, se era na Cisjordânia, em alguma tribo que o evangelho ainda não tinha chegado. E aí, esse MP3 tinha ali a mensagem, né, das Escrituras, tinha a própria Bíblia também ali, né, de forma falada, e ele tinha um dispositivo que, se uma pessoa que recebeu aquilo dali estivesse escutando, e ele, de alguma forma, o Espírito Santo tocou o coração dele, ele reconheceu Cristo como seu Salvador, e algum muçulmano ou algum parente seu que provavelmente o perseguirá, caso ele realmente tenha sido alcançado pelo Evangelho, ele tinha um dispositivo que ele mudava, parava de tocar ou de falar o que estava falando da Bíblia e entrava numa rádio local, né? Isso é um dispositivo de segurança. E ele também era impossível uma pessoa pegar um pendrive e colocar no computador para tentar descobrir o que tem ali. É um negócio bem legal. E ele precisava de 1000 pendrives. E a nossa congregação, a gente conseguiu dar 500 pendrives. Então, através da nossa congregação, Deus nos usou para alcançar mais de 500 famílias, nesse exato momento, num cantão desse maluco do mundo, onde o evangelho nunca tinha chegado, e o evangelho está lá. Tem alguém escutando esse MP3, talvez até agora, enquanto a gente está aqui. E graças a Deus, Deus usou a nossa igreja. E nós somos muito gratos, porque Deus nos usou para esse projeto. Pode passar fazendo um favor? Esse aqui é mais recente. A Brunelli, né, a mãe dela, junto com o padrasto dela, também a Dedé, né? Eles são missionários, né? São pastores lá em Portugal. E eles contaram da dificuldade que é em Portugal para se ter uma Bíblia. A Bíblia física, né? É muito caro, às vezes é uma leitura que não é legal. E então nós conseguimos, através da nossa igreja, a gente levou, conseguimos doar, e ela levou várias Bíblias e material didático para criança. Isso não tem lá. Dá para você ver, né? Quem nos trouxe o Evangelho outrora, agora nós estamos retribuindo novamente. E aí eu queria compartilhar com os irmãos essas fotos, né, deles recebendo as Bíblias e os materiais. Foi recente, vocês se lembram daqui que a gente fez um movimento, foi falado aqui na frente da igreja. Pode passar fazendo um favor? Gente, para finalizar, aqui também nós temos o coletivo urbano e uma escola que eu dou aula, um lugar bem pobre, né, bem humildezinho, aqui perto, Recanto dos Sonhos. E a gente desenvolveu vários trabalhos, inclusive através do coletivo urbano, que são a juventude
os jovens aqui da igreja, a galera aí da área da saúde, e nós fizemos diversos trabalhos lá. E eu só queria destacar aqui, ali em cima, foi um dia de uma festa que a gente fez, a turma foi lá, nós tocamos, levou sorvete, pregamos o evangelho, falamos de saúde e tal. E aqui embaixo, vocês devem se lembrar também do Fabinho, a casa dele caiu. Na pandemia, a gente teve que ir lá levar material para ele. Quando nós chegamos para levar o material, viu que ele, no frio, foi ano passado, não tinha teto, não tinha parede, não tinha nada. Nossa igreja, então, conseguiu levantar a casinha dele, está ali. Só queria compartilhar mesmo isso aí, porque eu acho que essa imagem aí do Fabinho com a casa dele, a gente não chegou a passar aqui. Nós fizemos o levantamento, corremos atrás do mantimento, mas a gente não conseguiu passar. Pode passar, fazendo um favor. Meus irmãos, para encerrar, pode passar só um videozinho de uma portuguesa que recebeu a Bíblia, é um vídeo de 30 segundos ou menos, talvez, ela contando aí. Pode ser um daqueles pequenininhos ali do canto. Tá? Beleza. Então, beleza. Pode passar, acho que encerra aí. Ok. Outra hora eu passo lá no grupo do WhatsApp, eu posto lá, são algumas irmãs ali que receberam a Bíblia, e elas agradecendo o quanto que aquilo foi importante para elas, e também tem um videozinho de um culto acontecendo lá na nossa escola dominical, na congregação nossa lá em Canchum, tá bom? Meus irmãos, foi breve a fala, eu queria só trazer mesmo isso para vocês, para que vocês pudessem compartilhar isso com vocês, para que vocês soubessem o que nós fazemos, qual é a filosofia de ministério que a nossa igreja tem, né? E que você possa se sentir encorajado, tá? A ser um missionário. Se você quer ajudar na Guiné, excelente, precisamos. Mas se você quer ajudar no seu vizinho, na sua escola, é mais do que excelente, você é obrigado. Você é obrigado, tá bom? Então, obrigado, pastor. Bem, vamos orar um instante aqui com o Galego. Deus, obrigado por esse tempo aqui tão precioso, por essas informações, ó Deus, que nos esclarecem, ó Deus, o quanto o Senhor tem agido através da sua igreja. Louvado seja o teu nome por fazermos parte disso. Que o Senhor, ó Deus, esteja trabalhando aqui nesse culto, todos os atos até aqui, fazendo com que o nosso coração se inflame, meu Deus, por evangelizar, se inflame por levar a sua palavra, se inflame, meu Deus, por sermos missionários do Senhor onde estivermos. E abençoe o Galego, na pessoa dele, Deus, abençoe, Deus, a todos os que estão envolvidos, ó Deus, na linha de frente, ó Pai, nessa ação missionária da igreja. Que, ó Deus, o Senhor possa fortalecê-lo, ó Deus, e que o Senhor possa conduzi-lo com a sua boa mão, dando sempre sabedoria e essa paixão, ó Pai, paixão pela obra do Senhor. No nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Obrigado, Galego, que palavra boa. Para mim foi muito bom, né, ver tudo isso, saber, né, de algumas coisas que eu não sabia. Deixa eu abrir aqui. E creio que para vários aqui, né, várias pessoas aqui que chegaram recente na igreja, a bênção sempre.